Nós, depois de estudarmos no mês da família, nós hoje vamos novamente continuar, né? Vamos, na realidade, continuar no mês aqui agora na exposição do Filipenses, né? Nós estamos hoje no nosso nono sermão na carta aos Filipenses. E o apóstolo Paulo agora aqui nessa carta ele vai partir para alguns alertas ou algumas ideias para proteger a igreja. Vai ver em Filipe, obviamente isso vai as aplicações para nós aqui. Bom, os trabalhos aí que hoje vai ser lido, né, com as ligações que você precisar, não tem problema hoje, para essa coisinha. Bom, criança quer que isso. Até para mim, está 50 minutos sentado, mas não criança. Aqui no Brasil. Nós estávamos até conversando essa semana, eu e o Marlon aí, sobre isso. Um acidente que aconteceu no dia 9 de agosto de 2024. Uma aeronave que saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h56 da manhã, com destino a Guarulhos, em São Paulo, né? A ideia era que essa aeronave pousasse ali por média de 13h30, 13h40, lá em Guarulhos, em São Paulo. Ao sobrevoar a cidade de Vinhedo, em São Paulo, já dentro do estado de São Paulo, aproximadamente 13h25, ou seja, muito perto de alcançar o seu destino final, a aeronave entrou numa situação conhecida na aviação como parafuso chato, né? Girando 5 vezes no seu próprio eixo até cair e matar todos os 62 ocupantes daquela aeronave. Talvez você viu, né? Aquela aeronave que rodou até cair, caiu em condomínio privado lá na cidade de Vinhedo. A grande questão desse acidente aéreo, quando você olha, se você depois puder ver aí um pouco mais desse relatório, que o CENIPA, o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ele divulga, é o órgão responsável por investigar esse tipo de acidente. Se você depois puder dar uma olhada, tem vídeo já curto, você pode olhar. O grande problema e a grande questão não é que esse acidente começa naquele voo. Não foi naquele dia, né? Como é que você pergunta? Como assim um acidente que não começou naquele dia? O relatório do CENIPA mostra algumas coisas que é preocupante em relação ao que acontecia com aquela empresa. Não só com aquela empresa, mas até mesmo com órgãos externos. O primeiro, uma cultura de adiar reparos nas aeronaves. A ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela mandava lá as ordens de correção. O Marlon estava até me explicando essa semana, eu não sabia como acontecia, mas fica até mais plausível. Diz que a ANAC é um órgão que chega de surpresa nas empresas, nas oficinas, né, mecânica, ou de aeronaves e de helicópteros, enfim. E geralmente eles identificam problemas e eles dão uma ordem para aquela empresa corrigir, né? Só que a nossa ANAC, né, maravilhosamente, confia que a empresa vai fazer isso. Então, aquela coisa assim, a empresa está lá dizendo, não, tu tem que fazer isso aqui. Aí, quando tu fizer, tu me diz que tu fez, tá bom? E aí eles confiam que estava fazendo. Só que a empresa lá, né, a Voipes, que era a empresa responsável pelaquela aeronave, ela dava alguns informativos que tinha feito as correções, só que não fazia. E aí vinha esse problema, né? A empresa tinha as ordens para fazer as correções, a ANAC que não fiscalizava corretamente, os pilotos, mesmo sendo profissionais que são treinados minimamente para focar nos detalhes, viam os problemas técnicos, até com os riscos claros de acidente, obviamente, para a vida deles e de muitos, mas eles seguiam ainda assim achando que o jeitinho deles conseguiriam chegar ao destino. E aí, nesse acidente específico que aconteceu lá em Vinhedo, a aeronave deu vários sinais e os pilotos simplesmente achavam, não, isso aqui é aeronave, a gente já acostumou com ela e deixa acontecer e a gente vai chegar, já está bem pertinho, né? E eles continuaram lá conversando, inclusive, sobre a vida da família e coisas desse tipo. Aconteceu que a aeronave caiu. A irresponsabilidade de rejeitar o que já estava posto na aviação, o orgulho de achar que já sabiam tudo e a busca por caminhos mais fáceis e enganosos custou a vida de 62 pessoas. Essa história aqui nos lembra 3 coisas que nós veremos no texto de hoje. Igrejas, elas passam por problemas e ameaças, dificuldades.
A solução para isso, e foi muito bom que o pastor Timóteo ensinou muita coisa que eu já vou pregar hoje na EBD, a solução para isso não está em buscar novidades, mas em seguir aquilo que já está posto na palavra de Deus. Essa é a segunda coisa. E a terceira, mesmo que pensemos que somos sábios e sabemos de tudo, como aqueles pilotos, o que Deus diz sempre será o melhor. Se os pilotos, mesmo com toda a sua sabedoria, reconhecessem que aquele grupo da Agência Nacional de Aviação, o CENIP, coisas desse tipo, sabiam mais do que eles, obviamente, humanamente falando, eles estariam possivelmente vivos até hoje, né? Vamos lá então o que diz aí Filipenses capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos pedir a tua ajuda nessa manhã mais uma vez, para nos fazer compreender essas verdades aqui da tua palavra. Que o teu Espírito possa trabalhar no meu coração, na transmissão da palavra, daquilo que eu estudei para pregar aos meus irmãos, mas que o Senhor também trabalhe no coração deles para que sejam terrenos férteis diante daquilo que vamos aprender nessa manhã, para que não apenas possam ouvir a tua palavra, mas praticarem. Como Tiago nos chama a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que vamos estudar nessa manhã é o perigo da religiosidade sem Cristo. Nós vamos ver aqui que estava falando desse acidente, mas o que nós queremos ver, a grande ideia desse trecho é que a verdadeira segurança do cristão não está na religião, mas em permanecer na verdade e confiar somente em Cristo. A verdadeira segurança do cristão não é simplesmente o fato de ele ser um religioso, mas é porque ele permanece confiando na verdade. E confiando na verdade, obviamente, consequentemente, ele confia somente em Cristo. O apóstolo Paulo, depois de dar aquelas instruções para aqueles irmãos, depois de escrever à igreja sobre a unidade, o exemplo de Cristo e a importância dos companheiros de ministério, foi o que vimos na última mensagem, o apóstolo caminha para tratar de assuntos específicos a fim de proteger também aquela comunidade. A igreja não apenas tinha os problemas internos que rodeava ali a igreja de Filipos, aquela comunidade do Império Romano, toda aquela imoralidade, mas certamente estava com algumas ameaças e problemas externos, que obviamente precisavam ser protegidas para que os problemas externos não potencializassem ainda mais os problemas que já tinha internamente. Paulo escreve as próximas linhas dessa carta visando defender e proteger a igreja. A gente vai ver isso nas próximas semanas, como isso vai desenvolver. Por isso que ele começa logo no versículo 1 aí, na primeira parte, ele começa dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O apóstolo começa trazendo mais uma vez aquela chamada da carta que ele faz várias vezes. Quanto ao mais, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. É por isso que Filipenses, quando eu falei lá no primeiro sermão, ela é conhecida como a carta da alegria, né? Porque muitas vezes, mesmo no meio dessas dificuldades, ele está chamando os irmãos a se alegrarem. Isso aqui é tipo, como se ele estivesse dizendo para os irmãos: deixa eu falar um negócio para vocês. Mesmo diante de todas essas dificuldades, todas essas situações, alegrem-se no Senhor. Diante do que vocês estão enfrentando, alegrem-se no Senhor. E aí, por falar nisso, ele vai dizer, né? Por falar nisso, por falar das suas dificuldades, deixa então eu falar de outro assunto para vocês. Então ele dá essa quebrada, né? Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. É assim como quando você vai ler a carta de Tiago, né? Tiago ele diz: meus amados irmãos, meus amados irmãos, meus amados irmãos. Diversas vezes ele vai dando essa quebrada. É aquela ideia de ele dizer: ó, eu vou dar uma chamada em vocês de novo aqui, então queria que vocês prestassem atenção. Paulo também está fazendo isso, e aí é o que ele faz aqui
na parte B. O apóstolo Paulo vai abordar um problema aqui, que mesmo que essa carta tenha se passado quase 2.000 anos, né, coloca aí 1.900 e alguma coisa de anos passados, mas esse ainda é um problema muito atual. É uma busca desenfreada por novidades, que culmina em uma religiosidade sem Cristo. Essa coisa que nós vemos hoje, de que as pessoas buscam cada vez mais novidades, especialmente falando de religião, cada vez mais as pessoas querem uma coisa nova. Isso aí não é uma coisa que é dos dias atuais. Paulo já estava tratando isso aqui. A solução para o apóstolo não são trazer outras novidades. Antes ele vai mostrar que nós temos uma necessidade de relembrar as velhas verdades. Esse é o meu primeiro ponto. O apóstolo Paulo, então, vai mostrar que a solução para que aquelas novidades com busca desenfreadas, ela não seria, tá bom, vocês querem novidade, pô, eu vou trazer mais novidades para vocês. Não. A solução para aquela busca desenfreada por coisas novas era lembrar coisas que ele já tinha ensinado. Uma religiosidade sem Cristo geralmente vive em busca de coisas novas. É aquela ideia de que Cristo nunca lhes é suficiente. Este é um grande problema da nossa época. Se você for pensar, olhar, nós vivemos uma busca por performance, né? Cada vez mais coisas que possam aparecer, novidades e tipos de coisas diferentes que nos agrade acima de tudo. É sempre aquela ideia, né, de que é Cristo mais alguma coisa. Nunca Cristo é suficiente. Hoje, geralmente, se procura em uma igreja pensando assim, não é, as pessoas não perguntam, não é essa pergunta que se faz. O que eu posso ser útil na vida dessa comunidade? Poucos de nós, eu me incluo nisso aqui, tá certo? Poucos de nós chegaríamos numa igreja e perguntaríamos aos pastores, pastor, como é que os meus dons e talentos podem ser úteis para essa comunidade? Geralmente o que se procura em igreja é, o que essa igreja tem que eu gosto? O que essa igreja tem que é mais parecido com o que eu concordo? As novidades estão cada vez mais crescendo. A ideia de Cristo mais alguma coisa é o que guia a vida de uma boa parte do cristianismo hoje. O apóstolo Paulo, aquele que certamente é o maior teólogo do Novo Testamento, diante dessas buscas por novidades, ele não escreve coisas novas, e ele também não vê problemas de escrever as mesmas coisas para os irmãos em Filipos. Ao contrário, para ele, relembrar as velhas verdades é um sinal de segurança. Olha o que ele diz na parte B. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. A ideia dessa palavra de segurança aqui, essa palavra segurança, a palavra asphales no grego, ela tem uma ideia de uma firme certeza, ou seja, algo que livra do perigo, é apropriado para confirmar. É aquela coisa que eu vou ensinar e você vai dizer, opa, peraí, isso aí não é, isso é muito estranho. É a ideia de que, meu irmão, pode ser uma coisa simples que você vai ouvir, mas você vai dizer, isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Eu posso confirmar de que esse irmão ou essa irmã está ensinando, não é uma coisa fora das Escrituras. Não é uma coisa que eu preciso ficar o tempo todo com o pé atrás, com medo de ser uma heresia ou um desvirtuamento do Evangelho. Jesus nos avisou que o papel do Espírito Santo não seria nos trazer novas revelações ou novidades frequentes. Se você olhar o texto lá de João 14, 26, que eu coloquei aí, João 14, 26, Jesus ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O que Jesus estava dizendo, o Espírito Santo que hoje habita em nós, diferente de como acontecia lá no Antigo Testamento, né, que o Espírito vinha, habitava em alguém, executava alguma tarefa que lhe era proposta. Hoje não, o Espírito Santo habita no povo de Deus, né? Todo crente, todo aquele que confessa o nome de Jesus como Salvador, esse é habitado pelo Espírito. Né? Essa é a ideia do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é essa coisa que o pessoal fala aí, de ter segundas experiências ou coisas desse tipo. Batismo no Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a entrada do crente no povo de Deus. Assim como o batismo nas águas representa a sua confissão pública
de fé diante de todos aqueles que estão ali ou vendo ou verão, o batismo no Espírito Santo também representa a entrada do crente no povo de Deus. É por isso que Paulo diz lá em Coríntios: todos vocês foram batizados no mesmo Espírito. Ou seja, será que se fosse realmente como diz hoje, todos os irmãos da igreja de Corinto e também Romanos, capítulo 6, todos eles tinham aquelas experiências diferentes? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos aqueles que receberam, que confessaram a Cristo como Salvador, eles são habitados pelo Espírito. E aí, diante disso, o que nós podemos ter a certeza é que o Espírito Santo, ele nos ensina aquilo que precisamos aprender. E essa ideia aqui de ensinar é literalmente que o Espírito Santo é um professor. A palavra para professor, paracleto, aquele que caminha junto, aquele que nos guia no caminho. Aquele que vai conosco. Ó, o caminho é esse daqui. Você já tem isso aqui, então o caminho, se a gente não sabe, né? A gente precisa de sabedoria. O que a palavra vai dizer? Peça ao Senhor, né, que a todos dá. Então, se a gente precisa de sabedoria, o Espírito vai nos ensinar por meio da palavra a ter sabedoria. E também, o outro papel do Espírito nesse contexto aqui para nós é de lembrar, trazer à memória ou levar a pensar outra vez. É a ideia de que, meu irmão, vai chegar situações em que você vai passar, que Deus vai te trazer memória coisas que você vai dizer, rapaz, eu já aprendi isso aqui, a palavra de Deus fala sobre isso. Por isso que naqueles momentos em que você é tentado, que o pecado bate na sua porta, o Espírito Santo está ali, ó, opa, você sabe que isso aí é errado, você sabe que isso aí desagrada ao Senhor. O que o Espírito Santo está fazendo? Nos lembrando das verdades, nos lembrando de que nós somos salvos e que nós precisamos caminhar no caminho correto. Né? Aqueles que não têm o Espírito Santo, eles pecam de modo desenfreado, ao ponto de a gente dizer, meu irmão, como é que a pessoa segue um caminho desse? É porque eles não têm esse temor. Eles não têm essa alerta do Espírito de, oh, esse caminho é errado. O Espírito Santo, então, é aquele que traz à nossa memória as verdades e que nos leva a pensar outras vezes naquilo que estamos aprendendo. Jesus, então, já nos alertou da mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não estava preocupado em dizer, ó, o Espírito Santo toda a vida vai trazer coisas gigantescas, novas para vocês. O que ele está dizendo é, o Espírito Santo vai ensinar para vocês as verdades que eu os tenho ordenado e também lembrar, né, como ele vai dizer, as coisas de tudo, lembrar de tudo que eu lhe disse. É o Espírito Santo que faz isso, meus irmãos. Não é no nosso próprio poder, não é na nossa própria força. E Jesus também ainda nos alertou, ainda no Evangelho de João, nos alertou sobre onde nós devemos estar firmados em relação à verdade. João 17, texto tão conhecido nosso, que ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a conhecida oração sacerdotal de Jesus, a qual ele está intercedendo diante do Pai pelo seu povo. Tanto aqueles que já o conheciam, quanto ele mesmo diz, eu não oro simplesmente por aqueles que estão aqui, mas também por aqueles que o Senhor ainda vai alcançar. Então Jesus intercedeu por mim e por você. Aquele dia antes de ele morrer, pagar o preço de morrer, sofrer, morrer e ressuscitar, Jesus intercedeu por nós. E uma das partes da oração de Jesus é que santifica-os na verdade. Poderia ter parado aí, mas ele não para. Ele diz, a tua palavra é a verdade, não é uma verdade. Essa palavrinha aqui não é uma possibilidade. A palavra de Deus é uma verdade. Ela é a verdade. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos 1:16, quando ele fala em relação ao evangelho, né? Ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Não é um poder, não é um outro poder, é o poder. É por meio do evangelho que nós somos salvos e é por meio do evangelho, da palavra, que nós somos santificados. Nós não precisamos, meus irmãos, correr atrás de novidades. A palavra de Deus é a única verdade, somente nela e por meio dela podemos ficar firmes contra o engano. Uma religiosidade sem Cristo é ineficaz porque busca novidades frequentes além de Cristo, além do que Cristo já nos deixou. E isso aqui é interessante porque você vê que muitas pessoas hoje, elas até dizem assim, não, eu acredito que a palavra de Deus é autoridade. Eu acredito que a palavra de Deus é suficiente. Fala isso da boca para fora, mas na prática é sempre Jesus mais alguma coisa. A palavra mais alguma coisa. É como se a palavra não fosse o suficiente para guiar a minha vida.
É como se eu não tivesse tudo que eu preciso para guiar minha vida. E até eu costumo sempre dizer, né, na ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, da qual eu tenho a alegria de ser professor, o lema da ABCB é: a Bíblia tem todas as respostas. E claro, né, que a gente não está falando que a Bíblia tem resposta para a cor do seu carro, aonde você vai morar, não é esse tipo de resposta. Mas é naquilo que, como está escrito em 2 Pedro 1:3, que ele nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. Então, para as coisas que você precisa para conhecer o Senhor e viver uma vida que o agrade, a Bíblia é suficiente. E a gente não fala isso só da boca para fora, nós temos visto isso. Nós temos visto a palavra ser aplicada na vida das pessoas e transformar a palavra. Foi o pastor Timóteo, transformar as vidas, perdão. Foi o pastor Timóteo que estava pregando hoje de manhã. Meus irmãos, quando nós colocamos o poder no nosso argumento, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós pensamos, nós vivemos uma vida de frustração. Mas quando eu confio no que Deus diz, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu ter vergonha ou ficar com um problema de falar a mesma coisa para vocês, isso aí para mim não tem problema nenhum. Para vocês é segurança. Porque vocês podem ir na palavra e ver, eu não estou falando besteira. O apóstolo Paulo está dizendo, isso aqui é segurança. Se eu estou falando 2 vezes, é porque, de fato, isso é verdade. Não é porque aquela coisa, geralmente uma mentira, a pessoa vai mascarar, ou diz, não é bem isso que eu quis falar, não é o caminho, não era esse. A verdade não, a verdade a gente sustenta e segura. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós não precisamos, meus irmãos, de novidades. As novidades não nos sustentam contra os perigos inerentes à vida cristã, tanto pessoal quanto da igreja. O apóstolo Paulo está alertando aqueles irmãos. O que nós precisamos para proteger essa igreja, nós como pastores, nós não precisamos confiar no nosso argumento, na nossa própria força. O que nós precisamos é confiar na verdade de Deus e repetir diversas vezes as mesmas coisas para vocês. Se o apóstolo Paulo não teve problema de fazer isso, quem sou eu? O maior teólogo ali do Novo Testamento e possivelmente um dos maiores, se não o maior teólogo da história, o que o apóstolo Paulo escreveu de teologia nas suas cartas, é uma coisa absurda. Ele não teve vergonha de repetir as mesmas coisas, por que nós teríamos vergonha de repetir as mesmas coisas? É por isso que, se nós queremos crescer como igreja, se nós queremos proteger essa igreja dos ataques externos, nós não precisamos de coisas novas. Vocês não precisam de novidades. Vocês não precisam de novos argumentos e de coisas que vão trazer para vocês uma mudança. Rapaz, a minha cabeça mudou, né? A palavra da vez é o mindset, né? Então, se você alcançou uma coisa nova, opa, meu irmão, olha aqui, né? Essas coisas desse tipo. A gente não precisa disso. O que nós precisamos é afirmar, reafirmar, afirmar e reafirmar mais uma vez o que Deus já disse na sua palavra. Essa introdução de Paulo é um direcionamento para o alerta que ele vai fazer em seguida. As velhas verdades protegem a igreja dos perigos que ele vai expor mais à frente. Logo no versículo 2, a gente vai ver que a verdade é a solução contra os falsos ensinos. O apóstolo Paulo começa aqui o argumento seguinte, na quebra que ele dá no seu argumento, né, uma quebra que contínua, claro, diante daquilo que ele está dizendo. Ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Essa palavrinha cuidado aqui, uma palavrinha no grego que é blefo, é uma palavra geralmente utilizada para ver. Algumas vezes se você gosta de estudar a língua grega, essa palavra vai ser, na maior parte das vezes no Novo Testamento, ela vai ser utilizada para ver, né? E viu, e eles viram, né? Enfim, coisas que vai ser geralmente utilizada aqui. Mas nesse contexto específico, não é simplesmente usada para uma ideia de olhar. Não é simplesmente de ver. Eu estou aqui olhando, estou vendo o Gustavo. Não é simplesmente essa ideia. É uma ideia de você olhar com uma atenção. Está acontecendo alguma situação aqui que eu estou percebendo que eu preciso ter um cuidado. E o apóstolo Paulo está exatamente trazendo esse alerta para os irmãos. Olha, tem algumas coisas que eu queria que vocês prestassem atenção. A Almeida Revista Atualizada, eu acho que ela pega melhor essa palavra, ela diz acautelai-vos, né? Ou seja, tenham cautela. É a ideia de cuidado com isso aqui que eu vou dizer para vocês. O fato aumenta ainda a importância da palavra, porque o apóstolo Paulo ele repete 3 vezes. Ele podia simplesmente dizer: acautelai-vos dos cães, e seguir, né?
dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Ele repete, ele dá uma ênfase. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos também dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. É coisa que você diz assim, presta atenção aqui. Tu toma cuidado com isso aqui que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo está dando um alerta. Primeiro, a ideia de cuidado com os cães. Os cães aqui eram geralmente utilizados num contexto de identificar pessoas que eram pessoas pervertidas, pessoas de mente impura ou tolas, imprudentes. O apóstolo Paulo está chamando aos irmãos, cuidado com os tolos, cuidado com os imprudentes, cuidado com aqueles que têm uma mente pervertida e impura. Sabe de uma coisa? Por isso que eu falei que esse alerta para nós, ele, apesar de ter quase 2000 anos, é muito recente. Aqui está um alerta para nós nos dias de hoje. Nós precisamos ter muito cuidado com pessoas que propagam perversão e nós não nos sentimos desconfortáveis com isso. Se você tem um amigo, um colega de escola, de trabalho, que essa pessoa, uma pessoa que tira tipo de brincadeiras imorais, palavrões desenfreados, fala de coisa de imoralidade de forma desenfreada e você não sente ofendido com isso, você precisa ter cuidado. Agora eu falo como o apóstolo Paulo, acautelai-vos. Cuidado. Meus irmãos, nós não podemos ficar confortável com pessoas que são pervertidos e acham que isso é normal. Se isso é normal para eles, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo não está mandando que os irmãos lá de Filipos, mudem esses cachorros aí, esses cães aí. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é, para vocês, a responsabilidade para nós. Cuidado com esse tipo de gente. Outra vez eu ouvi de uma irmã falou, pastor, o meu esposo, ele fala palavrão. Isso é mesmo. E ao conversar com as pessoas envolvidas, não, pastor, é só coisa cultural. Cultural. A cultura, ela precisa ser submetida ao que a palavra de Deus diz. Palavrão, meu irmão, não é uma coisa cultural. Palavrão é perversão. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, longe de vós, todo linguajar torpe. Aquela palavra, literalmente, todo linguajar sujo. E sabe qual é literalmente aquela palavra significa? Longe de vocês, todo linguajar cheio de pus. É para vocês ficar realmente com nojo. Imagina como essas pessoas que falam palavrões e que falam coisas imorais é como se elas estivessem botando pus pela boca. É para causar nojo mesmo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós, como servo de Deus, nós não devemos viver numa situação dessa e também não deveríamos nos sentir confortáveis com pessoas que estão ao nosso redor falando esse tipo de coisa. Nós precisamos ter cuidado com isso. Essas coisas não podem passar de forma despercebidas e não pode ter a nossa aprovação. E pensa aí também no contexto de rede social. Você que gosta de estar rolando lá o feed, né? Muito cuidado com coisas pervertidas que você vê e que muitas vezes isso não causa incômodo em você. Que isso não causa incômodo na sua mente. Talvez você não está vendo isso com cautela. Cuidado com o que você vê e curte. Cuidado com os filmes, redes sociais e nas suas rodas de conversa. Essas pessoas que a palavra de Deus, que muitas vezes você não quer causar um incômodo com elas, o apóstolo Paulo está usando a palavra terrível para elas. Cão, cachorro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Né? Acho que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele queria ser um pouco mais educado, e na tradução o pessoal pegava assim, não, vou botar cão aqui, né, um cachorro. Mas a palavra aqui é uma palavra mais pesada. Cuidado com esses desgraçados, imorais que estão rodeando vocês. Cuidado com isso. Vocês não têm responsabilidade primariamente de mudá-los, mas vocês têm responsabilidade primariamente de resisti-los, de sair de perto, de rejeitar esse tipo de coisa. Cuidado, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso não deve ser uma coisa que deve passar por nós despercebido. E eu já repeti isso aqui várias vezes, eu vou fazer como o apóstolo Paulo, eu não tenho problema de repetir para vocês mais de uma vez.
Se você quer ser um cristão e você quer ser culturalmente aceitável, você vai ter que escolher. Ou você agrada os seus amigos e a cultura, ou você agrada a Deus. Se a pessoa está ali perto de você e ela não tem um simples pudor de se privar de palavrão, por que você tem que estar perto dela? Por que você tem que ficar e ela não? E não sair? Por que você tem que aguentar ela e ela não pode seguir aquilo que você está dizendo? Nós tínhamos não vou expor ninguém aqui, obviamente, mas nós tínhamos um problema muito grande nas nossos familiares, eu e a Isabela, que alguns deles falam muito palavrões, né? E o Conrado, quando começou a entender palavras, crescendo ali, a gente ficou preocupado, porque um dia ele falou um palavrão. E eu disse, peraí, eu não falo palavrão. A minha esposa não fala palavrão. Ele está aprendendo em algum lugar. Então, aonde a gente chega, uma das primeiras coisas, se tem reunião de família, a gente já avisa logo, ó, cuidado com os palavrões. Se começar, a gente deixa bem claro, a gente sai. Seja quem for, não tem um problema com isso. A gente avisa logo. Às vezes vão soltando um e sabe o que é que acontece? Geralmente eles conseguem ficar sem falar palavrão. Impressionante, né? Conseguem. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui, meus irmãos. Muito cuidado. Isso aqui não pode passar despercebido diante de nós. A segunda coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção é cuidado com os maus obreiros. Essa ideia de maus obreiros é literalmente trabalhadores ou propagadores do mal. Olha que interessante isso. Aqueles que dão um mau testemunho ou que propagam o mal por meio dos seus ensinos. Aqui vem um outro alerta, um outro cuidado com o tipo de conteúdo que você consome para alimentar a sua fé. Às vezes é uma coisa bem bonitinha, as coisas tão legaisinhas, mas nem tudo que parece bonitinho e legalzinho é bíblico. É só para amaciar o nosso ego, para fazer coisas que a gente acha que é legal, para não nos confrontar. E a gente está ali consumindo e muitas vezes compartilhando esse tipo de coisa. Primeira coisa que nós precisamos fazer, como é que a gente sabe que isso é bíblico ou não? Conhecendo a Bíblia. Muitas vezes a gente compartilha várias coisas, a gente compactua com várias coisas que não são bíblicas, e isso demonstra uma coisa clara, a gente não conhece a Bíblia. Seja alguém que conhece bem a palavra de Deus, a sua Bíblia, vá na palavra de Deus, gaste tempo na palavra de Deus. E só assim você poderá rejeitar aqueles que propagam o mal, e muitas vezes é travestido de um negócio legalzinho. Pensa aí na teologia coach. Coisas do tipo como você é o centro fraco do coração de Deus. Onde está isso? Isso é heresia, meu irmão. O Senhor olha para nós e a única coisa que Ele sente, se não for a obra de Cristo na nossa vida, a única coisa que Deus sente é ira. Nós só somos aceitos diante de Deus por causa da obra de Cristo. É por causa do que Cristo fez. É simples. Nós não somos ponto fraco do coração de Deus, coisa nenhuma. Ensinos que não te confrontam, ensinos que só alimentam as coisas que você acha legal, ensinos que exaltam mais as emoções e sentimentos do que a obediência. Aquelas coisinhas bonitinhas, um fundinho musical, não que se for fundo musical seja um problema. Mas quando essas coisas só querem mexer com as suas emoções, do que te levar a obedecer a palavra de Deus. Esses ensinos podem até ser legais. Em algumas situações, até parece dar certo. Mas, se não é bíblico, fuja dos maus obreiros. Seja seletivo no que você escuta. Seja seletivo. Se você tiver dúvida, nós estamos aqui. Eu, pastor Timóteo, pastor, esse rapaz aqui, essa pessoa, esse tipo de ensino, o senhor pode me ajudar? Nós estamos aqui para isso. Nós somos seus pastores. E nós queremos lhe ajudar com o tipo de conteúdo que vocês estão consumindo. Tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado. John MacArthur fez um alerta muito interessante que ele diz assim, ó, a maior ameaça à igreja nunca foi o paganismo, mas a falsa religião disfarçada de cristianismo. Olha que coisa interessante. As coisas que até são bonitinhas e parecem cristianismo, mas no final das contas, isso é uma falsa religião disfarçada. Cuidado com esses falsos obreiros, esses maus obreiros, esses propagadores de coisas erradas. A terceira coisa que ele diz é cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão aqui é a ideia de levar-nos a crer em coisas externas além do que Cristo já fez. É de você confiar mais na sua religiosidade do que na obra de Cristo. Se eu estou hoje, rapaz, eu fiz meu devocional, eu estou aceito diante de Deus. Ou hoje eu não consegui, então Jesus já não me aceita mais. É coisa de você confiar mais no seu braço e naquelas coisas que você pensa que é boa
do que no que Cristo diz. É uma religiosidade que confia mais na própria carne do que na obra de Cristo em nosso favor. O apóstolo Paulo, confrontando os judeus lá em Romanos, ali no os capítulos 1 ao 3, chega no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz: por que não é judeu? Quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão de coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo o louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O apóstolo Paulo está alertando: meus irmãos, vocês estão fixados aí no seu judaísmo, mas na realidade vocês precisam de uma transformação de coração. Sua religiosidade aí diante de Deus, ele está usando, obviamente, a religião judaica, porque ele está escrevendo para judeus, ele está escrevendo ali para que eles contextualizem aquilo que ele está querendo ensinar, ele está dizendo: o judaísmo de vocês, se não tiver um coração transformado, não vale de nada. Da mesma forma é a nossa religião. Você vem na igreja, domingo, quarta-feira, os jovens vêm no sábado, às vezes vai no PG e coisas desse tipo. Mas se a sua segurança não estiver no que Cristo fez, essa religiosidade aí, vale de nada. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Colossenses 2 também, versículos 1 a 11 e 12, ele diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo está mais uma vez dizendo: vocês foram ressuscitados, vocês foram circuncidados, não foi na carne simplesmente, mas foi por Cristo. E a solução, então, para essa falsa circuncisão que o apóstolo Paulo está nos chamando, ele fala no versículo 3 aí de Filipenses, voltando lá para o texto. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. O apóstolo Paulo confronta aquele falso engano com a suficiência da Trindade. Não é a sua falsa religião não será transformada por outro tipo de religião. Por isso que o pessoal às vezes chega assim: eu não quero mudar de religião, não. Quando você está ouvindo o evangelho, nós não estamos convidando você para mudar de religião. Nós não estamos convidando você simplesmente para mudar de religião. O que o Senhor convida, e nós transmitimos esse convite, é para que você transforme o seu coração. A sua vida tenha um Salvador. Se você confia em você, você confiar em Deus. E aqui é o que o apóstolo Paulo nos chama. Olha o que ele diz, mais uma vez olhando aqui. Porque nós é que somos a circuncisão. Mas só o apóstolo Paulo está dizendo assim, né? Meu irmão, ele aqui parece que está sendo até arrogante, né? Esses aí são falsos, nós que somos os verdadeiros. Mas não é isso, ele aponta, olha só para que ele aponta. Nós que adoramos primeiro a quem? A Deus. No Espírito, ou seja, no poder do Espírito. E aí ele termina dizendo: e que nos gloriamos em Cristo em vez de confiarmos na carne. A solução para que nós venhamos a não confiar no nosso próprio braço é adorarmos a Deus. E nós só conseguimos fazer isso no poder do Espírito. E tudo isso redunda em glória para a pessoa e obra de Cristo. Você não pode confiar ou se firmar na sua própria força para ser aceito diante de Deus. A verdade é que não são as suas obras, seus sentimentos e emoções que te sustentam. Isso aqui é muito importante, porque vão chegar situações em que os seus sentimentos eles vão te enganar. Você vai se sentir perdido, você vai se sentir uma pessoa horrível, mas é nesses dias que o evangelho precisa ser pregado para você. É nesse dia que você precisa pregar o evangelho para você mesmo. Seja em momentos de alegria ou em momentos em que você precisa de encorajamento, o evangelho é suficiente. O que Deus diz é suficiente. Confiar na própria força é viver uma vida num ciclo de tristeza sem fim. Você está ali, aí parece que não, hoje eu não estou bem. Aí você esmurece. Aí a mãe vai tentar de novo. Aí esmurece de novo. Confiar no evangelho, confiar na palavra de Deus, é onde você de fato pode descansar no que Jesus fez. Independente, meus irmãos, do que você viveu, independente das dificuldades, pecados, situações que você passou. Se você está colhendo consequências ou não, isso aí, diante de Deus,
você não deixa de ser aceito, ou você não vai ser mais aceito, nem menos aceito por isso. O evangelho é suficiente para você todos os dias. Esse é o nosso desafio, né? Uma vez eu me lembro do pastor Timóteo dizendo que passou por uma situação difícil, e ele compartilhando, até compartilhou aqui com a igreja, que ele disse que uma das maiores dificuldades dele foi pregar o evangelho para ele mesmo todo dia. E a nossa dificuldade, parece que o evangelho é suficiente para os outros. Mas quando chega para mim, não, peraí, eu sou pecador demais, né? Nós não podemos confiar na nossa própria carne. A verdade de que Deus fez por nós é suficiente diante dos falsos ensinos e enganos que nos cercam, que nos protege diante dos falsos ensinos, seja diante dos imorais, seja diante dos falsos ensinos, sejam diante do nosso poder de achar que somos fortes demais. A verdade de que Deus já nos deu é suficiente para nós. A verdade nos leva a confiar em quem realmente merece confiança, pois a nossa força é ineficaz, se pensar assim. E aí aqui vem o nosso ponto 3. O cuidado prático não é esse ponto 3. Eu acho que aqui eu coloquei errado aí. Não é esse. Deixa eu falar para vocês. A ineficácia de confiar na própria força. A ineficácia de confiar na própria força é o ponto 3, que nós vamos ver nos versículos 3 e 4. No versículo 4 e 6, ao 6, perdão. Primeiro, eu quero ver com vocês algumas coisas do porquê que nós não podemos confiar em si mesmo. Deixa eu passar aqui para vocês. Confiar em si mesmo é o mesmo que pisar em um terreno falso. Provérbios, eu não vou ler esses trechos todos, depois vocês podem ler, eu coloquei aí para guiar vocês em um possível momento que vocês queiram estudar melhor sobre isso. Provérbios 3:5, Salomão nos faz um alerta que ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Essa palavra aqui é literalmente, então, se estribe, né? E o estribo é aquele apoiozinho que quem já andou de cavalo, sobe no cavalo, né? Não dá para ver bem, eu acho aí, mas é aquele apoiozinho para você subir lá na sela, né, do cavalo. Então tem um apoio, aquilo é o estribo, é chamado. Então ali, quando você coloca o seu próprio entendimento, o que Salomão está dizendo ali é que você vai cair, porque o seu próprio entendimento é enganoso. O que ele nos chama a confiar é confiar no Senhor. Quando você confia em si mesmo, você está pisando num terreno falso, num terreno que está te enganando, e que você possivelmente vai levar uma queda. E cair do cavalo não é bem legal não, né? Nunca caí, mas eu já vi pessoas caindo e eu acho que não é uma queda muito boa. A segunda coisa é que confiar em si mesmo é depositar a confiança no seu pior inimigo. Quem é o seu pior inimigo? Olha o que Jeremias 17 diz. Assim diz o Senhor: maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. O profeta Jeremias não está dizendo aqui que é problema que muitas vezes você vai confiar em alguém. Não é isso que ele está ensinando, tá? O trecho não está ensinando isso. Por isso que às vezes a pessoa diz: pastor, eu não confio em ninguém. Porque o Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está nos ensinando aqui é maldito aquele que confia na própria carne. Essa é a ideia aqui. De você, como ser humano, confiar na sua própria carne. Por isso que ele diz que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Ou seja, a ideia de quando você confia na sua própria força, quando você confia que você pode fazer as coisas do seu próprio jeito e que o seu coração não está no Senhor. E aqui está o seu pior inimigo. Ele continua ainda no versículo, no capítulo 17, versículos 9 e 10, aquele texto tão conhecido. Por que é ruim desviar o coração e não confiar no Senhor? Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou conhecê-lo? Eu, Senhor, som do coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O que Jeremias está nos ensinando aqui é que o nosso coração é o nosso pior inimigo. Se a gente não guardar e for levado por ele, nós vamos ter problema. Aquela ideia do que se prega hoje, né, do que se ensina aí. Siga o seu coração. Meu irmão, é igual a pessoa está dizendo assim: pule nesse abismo sem paraquedas e sem uma corda. Você vai pular, vai ser uma aventura, mas você vai chegar lá embaixo e aí você pode preparar o Maurício com o enterro, né? Já pode preparar a ternura, né, Maurício? Porque você vai morrer. Confiar no seu coração é o que está dizendo. Ele é o seu próprio inimigo. É loucura. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto.
A resposta para esse texto nós encontramos em Provérbios 4:23, que também é um texto que geralmente temos errado. Isso aqui se prega de uma forma tão romântica. De tudo que se deve guardar, guarda bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só, guarda o seu coração. Mas a palavra guardar aqui é prender. Você precisa prender o seu coração, por quê? Jeremias respondeu isso, ele é corrupto. O que é que nós fazemos com corrupto? Ou pelo menos deveria fazer, deveria estar preso, né? No Brasil não é tão exemplar assim, mas a Bíblia nos ordena fazer isso. Corrupto, pessoas que se desviam da verdade, deveriam estar presas. E o nosso coração, ele é não somente corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E a gente deve prendê-lo, a gente deve guardá-lo, de ele não fazer a nossa própria vontade. Se a gente seguir o nosso próprio coração, nós vamos quebrar a cara bonito. Por isso que quando você confia em si mesmo, você deposita a confiança no seu pior inimigo. E por último, confiar em si mesmo é lutar contra o próprio Deus. Provérbio 16:18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Tiago 4:6 também diz: ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você reconhece, meus irmãos, que você precisa de ajuda, que você precisa crescer, que você não está confiando no que o Senhor diz, você precisa se quebrar em humildade. Não é você ficar conversando com o seu coração, eu posso sozinho, eu consigo sozinho, eu caminho sozinho, não é isso, isso é orgulho, isso é soberba. E o texto está dizendo aqui que Deus resiste aos soberbos. A ideia de resistir é Deus briga, luta contra o soberbo. Se você está lutando no seu próprio orgulho, sabe o que vai acontecer? Você vai perder essa luta, meu irmão. Nunca vi ninguém lutar com Deus e ganhar. Não ganha, sai todo quebrado. Se Deus tiver misericórdia de você e você se humilhar, você sai todo quebrado. Se não, uma hora o corpozinho não aguenta, né? Todos que lutam com o Senhor em orgulho, eles vão perder essa luta. É por isso que confiar em si mesmo é lutar contra o próprio Deus. A ideia de que esse mundo propaga de amor próprio, de autoestima e coisas desse tipo, isso é enganoso, isso é um terreno, areia movediça. Você não precisa de autoestima, você não precisa de amor próprio, você precisa confiar no que Deus diz. A palavra de Deus não diz em lugar nenhum que você precisa se amar ou se amar mais. Eu preciso me amar mais, preciso elevar a minha autoestima. Não tem isso na Bíblia, isso ensina antibíblico. Nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Precisamos amá-lo mais sobre todas as coisas e obedecer a sua palavra sobre todas as coisas. Seja quando seus sentimentos não estiverem bons ou ruins, você precisa obedecer ao Senhor. É o que a palavra está nos dizendo. Confiar em nós mesmos é nós caminharmos no caminho errado. Eu quero ir já para o final aqui, aproveitar os meus últimos minutos. O apóstolo Paulo poderia, mais do que ninguém, confiar nele mesmo. Mais do que qualquer um. O relato que ele dá aqui, como a gente viu, o currículo do apóstolo Paulo, meu irmão, é tipo como se o apóstolo Paulo chegasse e dissesse: olha, é verdade que eu poderia confiar na carne. Se alguém poderia confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, pensa a melhor religião hoje, eu era o melhor lá. Pensa no país aí mais respeitado, eu era da linhagem deles. Pensa no lugar aí que é onde você chegar, você pode dar uma carteirada, eu era de lá. E ele fala ainda, quanto ao zelo, quanto à religiosidade, eu era perseguidor. E quanto à justiça que há na lei, era irrepreensível. Você pensa assim, meu irmão, o apóstolo Paulo matou tanta gente na igreja, mas aquilo ali ele tinha certeza que o que ele estava fazendo era certo. Porque era o que a religião dele ensinava. A gente tem que matar isso aí. Lembra lá, depois você olha lá em Atos capítulo 8, o texto de quando Estevão estava sendo apedrejado diz, e Saulo consentia com tudo aquilo ali. Ele estava dizendo assim, é isso aí, ó. Fizemos o que é certo. Estava lá, até que o Senhor o salvou. Ele era irrepreensível, o cara fazia tudo o que a religião mandava. Mas ele está dizendo, eu não confio no meu próprio braço. Eu não confio na minha própria religião. Comentário de Walter Hansen, que ele fala, comentando esse trecho, ele diz assim, os privilégios de Paulo servem para demonstrar que o melhor currículo religioso do mundo continua incapaz de produzir justiça diante de Deus.
É por isso, meu irmão, que independente do que a pessoa tenha ou faça, se não for a graça de Deus alcançando e transformando esse coração, é insuficiente, não serve para nada. O apóstolo Paulo sabia que diante de tudo aquilo que ele tinha e sabia, a pessoa de Cristo era mais importante. Na próxima semana a gente vai ver melhor isso aí. O porquê que isso era tão importante. Portanto, meus irmãos, confiar na própria força é tolice. Não tem força em nós mesmos na luta contra o pecado e contra os falsos ensinos. Se nós confiarmos em nós mesmos. Uma outra citação também que eu gostaria de colocar aqui, Moisés Silva, não é o nosso Moisés aqui, né? É o comentarista Moisés Silva. Ele diz assim: a confiança na carne representa qualquer tentativa humana de obter aceitação diante de Deus, por meio de privilégios ou realizações. Se você confiar na sua própria carne, é aquela ideia de você querer ser aceito diante de Deus. É por isso que muitas vezes a gente evangeliza, as pessoas dizem assim: eu não estou pronto ainda. Mas quantos de nós aqui estamos prontos para servir a Deus? Se não for a graça de Deus, o Espírito Santo nos direcionando, todos nós fraquejamos. A realidade é essa. É por isso que nós não podemos confiar na nossa própria carne. Nossa confiança deve estar completamente em Cristo, como o apóstolo Paulo disse lá em cima. Nossas vidas devem ser guiadas pelo que ele diz. Qualquer coisa que você sabe ou é, só terá valor quando submetida ao senhorio de Cristo. Independente do que você tenha, do que você sabe, do que você é, tudo isso só tem valor se submetido ao senhorio do Senhor Jesus. Em conclusão aqui, para eu ir para as nossas aplicações, a religiosidade sem Cristo leva o homem a confiar em seus próprios méritos. Mas Deus preserva o seu povo por meio da verdade do Evangelho, que ensina a confiar exclusivamente em Cristo. Nós não precisamos viver uma vida de religiosidade falsa. Nós podemos viver em tudo que fazemos, somos e pensamos uma vida que agrade ao Senhor. E isso não é feito por nossos próprios méritos, isso é feito no poder do Espírito. É Deus quem preserva o seu povo por meio da verdade do Evangelho. É por meio do Espírito que nós podemos confiar exclusivamente em Cristo. Meu encorajamento para vocês, meus irmãos, é que se você está sendo rodeado, sendo cercado por esses falsos ensinos, por falsas confianças, você se volte urgentemente para o Senhor Jesus, confiando na sua própria palavra, confiando no poder do Espírito, rejeitando esses falsos ensinos, rejeitando esses pecados que têm lhe rodeado e vivendo uma vida de santidade por meio da palavra de Deus, como nós vimos lá em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que santifica você. Deixa eu terminar só dando algumas aplicações rápidas para vocês. Primeiro, não se contente apenas com o que você sabe. A ideia aqui não é de você buscar coisas novas, mas é de que, meu irmão, se eu sei isso aqui, todos os dias eu vou batalhar para relembrar essas verdades. Eu vou estar lembrando e relembrando e relembrando. Eu já sei, já sou suficiente, eu não preciso estudar a palavra hoje, eu não preciso orar, eu não preciso fazer devocional. Não se contente com isso. Assim como você precisa de alimento, assim como você precisa dormir, assim como você precisa de água, coloque como prioridade na sua vida que você precisa do Senhor e da sua palavra. Não se contente com o que você sabe hoje. O que eu sei hoje está bom, eu posso viver e seguir. Não se contente com isso. Com isso, quando você se esforça para cada vez mais estar relembrando e aprendendo as verdades das Escrituras, eu queria encorajar você também nisso aqui, ó, de ligar o alerta com o que tem alimentado a sua vida. Se você está emparelhando a sua vida, comparando a sua vida com as Escrituras, esteja sempre alerta com o que está alimentando você. O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Quais são as coisas que estão lhe rodeando? O que alimenta diariamente seu coração? Ao terminar o dia, todos os dias, se você fizer um balanço, quanto da palavra de Deus alimentou a sua mente? Como nós vamos ver mais lá na frente, né, de Filipenses 4:8, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo,
tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. É isso que tem ocupado o seu pensamento? São essas coisas que têm alimentado a sua mente? Sei que vocês trabalham, sei que vocês têm as suas vidas corridas, mas quanto de Deus tem entrado na sua mente durante o dia, durante a semana? Quero terminar ainda com esse último alerta para vocês. Fuja da armadilha de confiar em si mesmo. O apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, ele podia confiar nele, mas ele não fazia. Você pode até dizer, eu sei, eu já orei, eu estou de boa, eu posso me expor em algumas situações, eu hoje fiz meu devocional, eu estou orando ao Senhor, não posso confiar. Meu irmão, não existe ninguém forte diante de pecado, diante de falso ensino, diante de falsos mestres. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor exclusivamente. Tenha cuidado, fuja da armadilha de confiar em si mesmo. E terminando para as crianças, ame a palavra de Deus antes de qualquer ensino. Ontem algo me deixou muito feliz, né? Eu sei que não é mérito meu, mas ontem eu tive um dia muito corrido, passei uma manhã resolvendo algumas coisas, à tarde tive uma outra programação com a família da igreja, e à noite, quando chegou, aí a Serena falou para mim, papai, nós vamos fazer o nosso devocional, não é o devocional, né? O devocional. Então aquilo ali me encorajou, né? De lembrar, ela está começando a ter essa percepção de que aquilo é importante para ela. Eu, claro que vamos, né? Já estava lembrando, né? Só que não. Mas interessante de saber que no final do dia, já indo para a cama, papai, a gente precisa. E ficou muito chateada, né? Porque a Isabela foi botar o Dom para dormir, e não, vamos esperar a mamãe, tá bom, vamos esperar a mamãe. Então, isso é importante de a gente fazer. A gente precisa lembrar que amar a palavra de Deus, principalmente vocês crianças, antes de qualquer ensino. Vocês vão aprender na escola, vocês vão aprender com os amigos, mas acima de tudo, aprendam a palavra de Deus. Vocês podem fazer isso. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse encorajamento. Nos ajude como servos teus de encher a nossa mente da verdade, as verdades antigas, as verdades do Evangelho. Cada dia mais pregar essas verdades ao nosso coração, não confiar na nossa própria força. E assim, Senhor Deus, proteja essa igreja, proteja os nossos irmãos aqui, proteja a comunidade dos falsos ensinos. Nos ajude como pastores aqui a ensinar as verdades. Nos ajude como líderes, sejam de ministérios, pequenos grupos, a se firmar, a propagar a verdade do Senhor. E nos livre da armadilha de confiar em nós mesmos, Senhor. Coloque a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti e venhamos nos firmar na verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.